Louvado seja o nome do Senhor, gente querida, irmãos queridos, que bom que a gente pode estar junto nesse tempo. Eu estava contando hoje, a última vez que a gente se encontrou na igreja foi no dia 15 de março. Me veio uma publicação que a gente fez aqui, dizendo que a partir dali não se encontraria mais na igreja, que os estudos, as lives, que os estudos e os cultos, né, de domingo seriam feitos aqui por live. E que tempo já passou? 45 dias. Esperamos dias melhores, né, vindos da parte de Deus. Não por conta do nosso encontro, que isso é precioso, é óbvio, mas por uma dor muito maior, né, que é a dor que a sociedade está vivendo aí. Sejam bem-vindos todos os irmãos. Vamos para o nosso... Hoje a gente encerra a longa caminhada que a gente fez no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos para o capítulo 28. Nós vamos ver um dos personagens que a gente viu bastante aqui, que é o apóstolo Paulo. Vimos outros também, né? Vimos vários personagens aqui, né? Vimos muita gente boa, né, que passou aqui, né, por nós em Atos dos Apóstolos, né? Vimos Barnabé, vimos João Marcos, que deixou a missão na primeira viagem, mas que é um gente boa também, que é um homem de coração de Deus. Paulo vai falar dele mais tarde, depois que briga com ele em Atos. Lá na segunda epístola a Timóteo, ele vai dizer: João Marcos é consolo, é lenitivo, é amigo, né? Ou seja, o tempo passou e a amizade cristã, porque é assim que é, né, gente? Olha, é assim que é, né? A gente não é para brigar um com o outro, mas acontece, né? Paulo brigou lá com Barnabé, com João Marcos, mas ainda que isso aconteça, que o tempo passe e os nossos corações peçam e confessem, peçam e deem perdão, né, uns para os outros. Que seja essa uma oportunidade. E quem ganhou? Quem ganhou essa discussão? Acabou que eles fizeram as pazes. E quem ganhou? Jesus ganhou, gente. O Evangelho ganhou, né? O Evangelho ganhou. Quando a gente tem paz, faz as pazes, se perdoa, quem ganha é o Evangelho, é a causa do Evangelho. E foi isso que a gente viu acontecer com João, com João Marcos, né? E Paulo, e Barnabé, e Paulo, ganhando a causa do Evangelho. Não importa ali quem estava certo, porque na verdade, se você for olhar, a ótica de todo mundo é a ótica certa. É impressionante como as pessoas sabem exatamente o que o outro deveria, o que elas fariam se elas estivessem no lugar do outro, né? Enfim, mas esse não é o tema. A gente viu muita gente boa aqui, a gente viu Paulo, a gente viu Estevão no capítulo 8, no capítulo 7 de Atos, morrendo apedrejado, confessando Jesus e pedindo perdão a Deus pelos que o apedrejavam, ecoando aquela fala de Jesus na cruz do Calvário, né? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que falam, porque não sabem o que fazem. Estevão, cheio do Espírito Santo, é o que vai dizer lá, né? Porque é assim que um coração cheio do Espírito Santo é, né? Ele releva, né, um pouco mais, né? E aí o Estevão relevou bastante, sendo apedrejado, falou diante de Deus: Senhor, não lhes imputes, não lhes atribua esse pecado, ecoando ali a postura de Jesus na cruz do Calvário. Então a gente vai hoje para Atos, no capítulo 28, a última pregação de Paulo em Atos, no capítulo 28. Só para lembrar, esse estudo a gente começou há bastante tempo, quando a gente ainda se reunia lá nas quintas-feiras no espaço físico da igreja. E então a gente veio vendo todas as pregações ali em Atos dos Apóstolos. E a motivação para a gente estudar as pregações de Atos foi exatamente para que a gente visse o que aqueles irmãos no passado diziam, né? Para a gente poder até confrontar com o que nós dizemos hoje em dia, né? Com o que os pregadores dizem hoje em dia. É interessante como não cabia na linguagem deles ali nenhuma promessa de benesses, né, sucesso, de benesses materiais. E óbvio que a gente não nega que é Deus quem sustenta a nossa vida e dá a provisão do que necessitamos, mas não cabia. A palavra deles era sempre uma palavra que chamava ao arrependimento e à fé, que mostrava a obra redentora de Jesus Cristo. E a gente viu ao longo desse tempo que houve pregações que se dirigiam a judeus,
que conheciam o Antigo Testamento e que se dirigiam a não-judeus, aos chamados gentios, né? Como, por exemplo, em Atos 14, passamos por lá, lembram-se? Em Atos 14, em Listra, ou a grande pregação, belíssima pregação lá de Atos 17, em Atenas, né? Ao Deus desconhecido, aproveitando aquele gancho, anunciando o Evangelho, chamando as pessoas. É para isso que nós pregamos o Evangelho, eles vão dizer, tanto em Listra quanto em Atenas, para que os povos que não conheciam o Senhor, os seus oráculos, a sua palavra, se convertam desse caminho de desconhecimento, chegando a dizer assim, porque Deus não levou em conta o tempo da ignorância, hoje chama a todos para que se arrependam. Bom, a gente vai agora então para Atos 28, que é a última pregação. Agora ele está preso em Roma, chegou ao final da viagem, a gente mostrou mapinhas aqui, em todas as passagens a gente mostrou mapa, a gente daqui a pouco vai mostrar o mapinha. A última vez que a gente esteve junto, na última quinta-feira, na quinta-feira passada, nós lemos Atos 26, ele estava num lugar chamado Cesareia, lembram-se? Que era como fala, era uma cidade litorânea, onde inclusive tinha um porto. Ali ele já estava preso, estava aos cuidados já de Roma, havia apelado para César, ou seja, havia apelado para ir ser julgado em Roma. A acusação era aquela que todo cristão sofre, né? O qual estava pregando o Evangelho, e porque estava pregando o Evangelho, estava sendo visto como um arruaceiro, né? Um bagunceiro, e estava pregando o Evangelho, então causou revolta de muitas pessoas e acabou sendo preso por isso. Agora então ele apela a César, apela a Roma, ele é cidadão romano também, então agora nós vamos ver, aí ele pega um navio e vai para Roma, passa por diferentes situações antes de chegar em Roma, inclusive de naufrágio, mas aí finalmente chega em Roma, e lá em Roma então ele fica preso por 2 anos numa espécie de prisão domiciliar, né? E a gente vai ler então a partir do verso 16, tá? Atos 28, a partir do verso 16. Deixa eu aproveitar antes disso, de ler, que já aproveitar que tem bastante gente aí, queria continuar pedindo a você que 2 coisas. Se você tiver um alimento para contribuir com a gente, a Igreja Presbiteriana de Lucas tem esse propósito também de levar alimento para quem tem necessidade, e a gente tem feito isso. Então, se você tiver algum alimento, alguma cesta básica que possa doar, algum alimento, ainda que não seja uma cesta básica, mas alguma coisa que possa doar para a gente fazer uma cesta básica, me chama aí no Messenger, no particular, eu busco na sua casa, tá bom? Ou se você é da igreja, qualquer um de nós também, o presbítero Gustavo, o presbítero Valdec, o presbítero Renilson, né? Também qualquer um de nós busca na sua casa também, só falar com a gente, tá bom? Vamos lá então, Atos no capítulo 28, a partir do verso 16. O que eu sempre digo, eu vejo as letrinhas passando, gente, a câmera fica um pouquinho distante de mim, desculpa se eu não saúdo ou não respondo alguma coisa, a Cristiane está acompanhando. Se você quiser fazer alguma pergunta, se você quiser fazer algum acréscimo, acrescentar algum texto, alguma passagem que vá contribuir com o que a gente está dizendo, se você quiser discordar do que a gente vai dizer, fique à vontade. Esse é o fórum para isso mesmo, tá bom? E que Deus nos conduza e nos abençoe no estudo da sua palavra. Então diz assim, Atos 28, a partir do verso 16. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois ele convocou os principais judeus, e quando se reuniram lhes disse, então vai lá, ele vai dizer para os judeus: varões irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Isso lá em Jerusalém, ele está em Roma, bem distante, tá, gente? Verso 19. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para um tribunal superior. Senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada do que acusar minha nação. Foi por isso que vos chamei, para vos ver e falar.
porque é pela esperança de Israel que eu estou preso com esta cadeia. Então lhe disseram, então os judeus ouviram isso, né? E agora os judeus disseram para ele, olha, nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos judeus que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que tu pensas. Porque, na verdade, é corrente a respeito desta seita, do cristianismo, que por toda parte ela é impugnada. Verso 23. Havendo eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, ele fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo estas palavras... Então, vamos lá, verso 25. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse, vai a este povo e dize-lhes, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, como os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus vos foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Se dividiram, ali. E aí, verso 30. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez e sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, te louvamos pela tua palavra bendita, que é sinal do teu amor, da tua comunicação, da tua revelação por nós. Pedimos que o teu Espírito Santo, que habita os nossos corações, fale aos nossos corações e às nossas mentes, ilumine, Senhor, a nossa mente, o nosso coração no estudo, na meditação da tua palavra, e que a tua palavra seja ao nosso paladar doce como mel, que a tua palavra seja o que amamos. A gente possa dizer como salmista, lá no Salmo 119, no verso 97, quanto amo a tua lei, quanto amo a tua palavra, é a minha meditação todo dia. Seja assim para nós, Senhor, essa bênção, esse milagre, a bênção de nos alegrarmos com a tua palavra, de ouvirmos a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao fim, irmãos, e a gente vai se deter nesses 2 versos, 26 e 27, que veja como eles são polêmicos, dá a ideia de que Deus está dizendo assim, parece até ser isso mesmo, que Deus está dizendo assim, olha, prega para que eles não se convertam. Prega para que eles não vejam com os olhos, para que eles não ouçam com os ouvidos, para que eles não entendam com o coração. Eu te pergunto aqui, escreve aí para mim, Cristiane vai dizer, qual foi o profeta? A gente vai fazer outro estudo, vai passar por outras áreas aqui da passagem que a gente leu, mas enquanto isso, me diz aí, em que profeta ouviu primeiro essas palavras do verso 26 e do verso 27? E depois, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, Jesus falou essas palavras? Encontra para mim a passagem em Mateus, pronto, já vou dizer. Encontra para mim a passagem, mas fica ouvindo, tá bom? Fica ouvindo o que a gente vai dizer. Enquanto isso, procura para mim em Mateus, no capítulo 13. Pronto, já dei. Agora acha os versículos. No capítulo 13 de Mateus, onde que a gente vê Jesus falando essas mesmas palavras que o tal profeta
falou, e eu quero que você me diga qual é o profeta e qual é a referência, né, qual é o capítulo e o verso. Essas palavras aqui do verso 26 e do verso 27, que o Paulo usa para se dirigir aos judeus que não dão atenção à sua palavra. Então vamos lá. Bom, o que eu queria destacar, ele está em Roma, já passou pela sentença, pelo julgamento, foi preso e lhe é dado o direito de ficar preso em casa na companhia de guardas, né, na companhia de guarda. Essa prisão é uma prisão de certa forma relaxada, ele pode receber pessoas em casa. Ele nunca tinha ido para Roma, então vamos lá para o meu mapinha, vamos lá para o nosso mapinha. A última vez que nós estivemos juntos, onde é que eu acho uma caneta aqui? A última vez que nós estivemos juntos, nós estivemos no capítulo 26, né? Não foi isso? Lembram-se? Nós estivemos no capítulo 26, quando ele estava em Cesareia, e eu falei que Cesareia era onde ele... Em Cesareia, gente, ele pregou para aquele rei, para o rei Agripa, lembra? E para Berenice, e também para um governador chamado Festo. E aí eles, inclusive o próprio rei Agripa falou assim, olha, não vejo motivo para esse sujeito ficar preso ou morto, vamos soltar. Aí outro falou assim, mas ele já fez o apelo para o tribunal de César, então ele vai ter que ir para César. Por isso ele foi para César, ou seja, por isso ele foi para Roma. Então só para lembrar aqui, ó, ele estava em Cesareia, na última vez que a gente esteve juntos, ele estava em Cesareia, aqui, tá bom? E aí ele pega e faz essa navegação, tá vendo? Ó? Costeia aqui essa ilha de Chipre, costeia essa ilha de Creta. Aqui na ilha de Malta tem uma situação, então olha o trajeto, mas isso aqui demorou dias, tá, gente? E muitos dias. Aqui na ilha de Malta é aquela famosa passagem do naufrágio. Eles naufragam próximo à ilha de Malta e são acolhidos pelos moradores de Malta, aos que a palavra de Deus, no próprio capítulo 28 de Atos, chama dos bárbaros que ali estavam, e depois arrumam uma outra embarcação e chegam finalmente na Itália, e depois onde ele vai, chega então em Roma. Você está vendo aí, eu não estou vendo bem, em Roma, tá? Então agora ele está preso em Roma. Só para lembrar, ó, saiu de lá de Israel e veio, ó, tá vendo? E veio chegar em Roma. Mas antes sofrendo naufrágio, sofrendo várias outras situações. Joia? Mostramos o mapa, mostramos o fim da nossa viagem, mostramos o fim de Atos dos Apóstolos. Não é o fim da vida do apóstolo Paulo, tá? O apóstolo Paulo morre. Mirinha Salvador já está falando aí. Quer dizer que essa passagem está em Mateus no capítulo 13, nos versos 14 e 15. Acertou, é isso aí, Mirinha. Olha, a Deia também. Isaías 6, 9, muito bem, Deia. Isaías 6, 9 e 10, né? Essas expressões estão... Ganharam, vou mandar para vocês via Sedex, um abraço aí. Um carinho, né? Mas legal, que bom que vocês pesquisaram. Isso aí. A gente vai chegar nessa passagem daqui a pouquinho, tá bom, Deia? Tá bom, Mirinha? Valeu, obrigado aí pela participação, pelo comentário. Bom, então vamos lá. E aí o que acontece? Agora ele está preso, né? Mas ele chega em Roma, naquele mapinha que a gente mostrou, ele descobre que em Roma tem judeus irmãos. Irmãos a que ele se refere são os judeus ali também, né? Há igreja também em Roma. Há uma igreja em Roma. Inclusive, essa é a primeira vez que ele está em Roma, mas ele já havia escrito... A Mirinha acertou isso. A Cristiane também está me dizendo aqui que a Mirinha e a Deia acertaram aqui. Isso aí. Mas e aí então ele chama esses judeus vão ouvi-lo. E o argumento dele diante desses judeus que estão em Roma é: olha, irmãos, eu estou sendo preso aqui, mas eu não fiz a tal arruaça do que me acusam. O que eu fiz, vocês que sabem. O Antigo Testamento é nosso, o Antigo Testamento é dos judeus, o Antigo Testamento é do nosso povo, é do povo hebreu. O que eu fiz foi mostrar Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o complemento daquilo que a gente esperava. Ele é o cumprimento daquela esperança do Messias, da chamada esperança messiânica, da chamada expectativa messiânica. Vocês são judeus, vocês conhecem o Antigo Testamento, né? Vocês conhecem o Antigo Testamento, então vocês são judeus, vocês sabem que o que eu estou falando, que é Jesus, é o cumprimento dessa expectativa do nosso povo.
E aí, por isso é que ele usa aqui no verso, perceba que ele vai usar aqui no verso 20 do capítulo 28, uma expressão muito parecida com aquela que ele usou lá, quando falou para o rei Agripa, na nossa última quinta-feira, lá em Atos 26, versos 6 e 7, ele falou assim: eu estou preso porque eu estou anunciando a esperança para um povo sem Deus, para um povo que conhece a Deus só pelo nome, para um povo que diz conhecer a Deus, mas que recusa Deus quando recusa o seu Cristo, quando recusa Jesus Cristo. Quando recusa Jesus, o povo está recusando Deus. É interessante essa expressão que ele vai usar lá em Romanos, no capítulo... Adiante a gente vai ver em Romanos, no capítulo 9, ele vai dizer assim: ora, eu mesmo desejaria ser anátema se fosse para que os meus irmãos judeus se voltassem. Olha que grandeza de coração. Eu mesmo desejaria ser maldição se fosse para a conversão do meu povo. Portanto, eu estou trazendo a esperança, essa esperança que o meu povo está recusando. Verso 20 diz assim: por isso vos chamei para ver e falar, porque é pela esperança de Israel, que eu estou preso em cadeias. É a mesma expressão que ele usa lá em Atos 26, ó, só para a gente lembrar, nos versos 6 e 7, quando ele pregou lá para o Agripa e para Berenice. Ó, agora eu estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais. Verso 7, lá no finalzinho, vai dizer: é no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Então aqui ele usa o mesmo argumento para aqueles irmãos. Esses irmãos chegam num primeiro momento e eles dizem assim: olha, realmente, Paulo, a gente não recebeu nenhuma notificação aí a teu respeito. Não veio nada lá da Judéia, não veio nada lá de Jerusalém falando mal de você. Né? A gente não recebeu nenhuma notificação. Mas a gente está curioso de saber o que você tem para dizer, porque é notório que essa seita, esse segmento, seita ali não tinha um sentido pejorativo necessariamente, né? Tinha um sentido, esse segmento da fé que você está mostrando, ele é notório, ele tem sido publicado entre muitas pessoas. É quando ele diz assim, no verso 22, ó: contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita, que em toda parte ela é proclamada, ela é impugnada, ela é anunciada. Né? E aí então eles marcam para irem lá num outro dia. Indo num outro dia, levam muitos outros judeus. E aí uma coisa curiosa, olha lá, verso 23 diz assim: havendo eles marcado um outro dia, verso 23 do capítulo 28, né? Vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Lembra que ele estava preso, mas era uma prisão domiciliar que tinha algum relaxamento, alguma possibilidade de receber pessoas. Então ele está ali recebendo pessoas. Havendo eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, olha aí, gente, imagina uma pregação dessa, hein? A gente vai ficar aqui uns 40 minutos, mas imagina uma pregação dessa. Então, desde a parte da manhã até a tarde, ele lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadir aquelas pessoas, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, procurando persuadir aquelas pessoas a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Entende? Olha isso. Vocês conhecem a lei de Moisés, vocês conhecem o que os profetas disseram. Foram eles os profetas que anunciaram o Cristo. Foram eles os profetas que falaram dessa salvação que viria, né? Do Salvador que viria, que seria rejeitado por todo mundo, mas que estaria, na verdade, levando sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Isaías 53, né? Expressão belíssima de Isaías. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus levou sobre si o castigo que nos traz a paz, ou seja, nos substitui na cruz do Calvário, paga o preço da nossa salvação por amor a nós, cabendo a nós tão somente a sermos impactados por aquilo que foi a mensagem
dessas pessoas que nós vimos ao longo de todo esse estudo. Arrependei-vos, crede no Evangelho, arrependei-vos, crede no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Essa é a condição da salvação. A salvação não está na minha bondade, porque por mais que eu seja bom, por mais que você me ache um cara gente boa, a minha bondade não é suficiente. A bondade de ninguém, da Madre Teresa de Calcutá, a bondade de ninguém é suficiente para colocarmos em contabilidade diante de Deus e dizer, viu, Senhor, eu mereço. É o contrário, né? Não merecemos, por isso Jesus pagou o preço da nossa salvação, por isso Jesus morreu por nós, nos substituindo na cruz do Calvário, para ser nosso Senhor, nosso Salvador. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação, com o coração se crê nessa que é a palavra de Deus, a vontade do Senhor. Mas o que eu ia dizer era isso. Ele expôs da manhã à tarde. Foi um longo discurso, uma longa troca de ideia com aqueles irmãos ali, falando do reino de Deus e procurando mostrar para eles, nos ditos de Moisés, nas palavras de Moisés, assim compreendida como aquelas palavras que estão nos chamados 5 primeiros livros da Bíblia, né? A que chamamos de Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses livros, a autoria desses livros é atribuída pela tradição a Moisés. Portanto, quando ele fala, conforme Moisés já dizia, ele não está falando só dos 10 mandamentos de Moisés. Ele está falando de toda a lei lá do Pentateuco e de toda a fala, a narrativa, a promessa, a expectativa do Messias que ali já era anunciada. E não só em Moisés, no Pentateuco, mas também nos profetas. E mostrando para eles nas Escrituras, ele afirmava, esse é o Jesus que eu anuncio. E aí, verso 24, mostra a reação que acontece, que a gente viu acontecendo ao longo de todo esse livro, em qualquer pregação. Alguns aderem, outros não aderem. Ou alguns acham que isso faz sentido para os seus corações, para as suas almas, né? Em outras palavras, alguns aceitam esse gospel, esse apelo de Deus, né? Alguns se voltam para Deus, alguns se voltam para o Evangelho e outros dizem, não, eu não quero isso. A gente estava falando, né, há pouco tempo aqui, que soa soberbo, né, por parte do ser humano. Imagina, você dizer assim, eu conheço a Deus, e mais, eu me relaciono com Deus. Eu reconheço que isso soa altivo, soberbo. Imagina, o Criador do universo, a Terra é um nada no universo, é uma poeira cósmica, e a gente está em cima dessa poeira cósmica, e o sujeito que está em cima de uma poeira cósmica, que é menos do que uma poeira cósmica em termos de tamanho, vai dizer que conhece o Criador de todo o universo e com ele se relaciona. Daí, muito facilmente, os seres humanos criam mediadores entre homens e Deus, entidades, né? Com todo respeito, mas é essa a ideia. Não busca Deus, busca o santo, não busca Deus, busca a entidade e tal. Só que não é isso. Nas Sagradas Escrituras, Deus se oferece, por mais absurdo que isso possa parecer, ele se mostra para nós, ele se dá para nós e ele continua apelando ao nosso coração. Vinde a mim, todos vós os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o, chamai-o enquanto está perto. É a Deus que buscamos, é por Deus que clamamos e não há outro pelo qual importa que sejamos salvos, não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Essa é a pregação de Pedro lá em Atos, no capítulo 4, no verso 12, que é um verso que é para estar no nosso coração também. Mas então, se por um lado eu posso dizer assim, olha, é soberbo dizer eu conheço a Deus, eu concordo que essa expressão pode parecer soberba se eu parto do seguinte pressuposto. Se eu parto do pressuposto de que eu conheço a Deus porque eu sou bom, ou porque eu sou intelectualmente evoluído, ou porque eu sou moralmente, ou afetivamente, ou caridosamente evoluído, desenvolvido, ou bondoso.
aí me soa arrogante. Eu achar que eu conheço a Deus por causa da minha capacidade. Agora veja, se a gente diz assim, eu conheço a Deus e mais, eu me relaciono com Ele, não por causa de mim, mas por causa dele, porque Ele se revelou, aí me parece mais um gesto de humildade, receber essa revelação, que é a sua palavra, e dizer, Senhor, te conheço, passo a te conhecer na tua palavra revelada. E talvez a soberba ou a altivez esteja na outra ponta. Qual ponta? Senhor, a despeito de o Senhor me dar a tua palavra, a despeito de o Senhor ser grande e olhar para essa poeira cósmica no universo, que é o planeta Terra, e nos amar e se revelar a nós, me desculpe, mas a tua revelação é um absurdo, eu não creio nela. Eu prefiro continuar crendo naquilo que o meu bom senso diz que Deus é ou que Deus faz. Eu prefiro continuar acreditando nos ídolos que eu crio. Não é para ser assim. Por isso alguns recebem e por isso alguns rejeitam. E o verso 24, então, mostra essa reação que sempre foi comum na história, na história dos profetas no Antigo Testamento, na história de Jesus, na história da igreja primitiva, na história da igreja em todos os dias, até o fim dos tempos, né? Por isso o verso 24 diz assim, houve algo, depois de Paulo ter anunciado, ter falado de Jesus para eles, houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. E aí o verso 25, e havendo discordância entre eles, Paulo disse essas palavras sobre as quais a gente vai se deter daqui a pouco, tá? Essas palavras que estão nos versos 26 e 27, que são palavras extraídas lá de Isaías, conforme a Deia já colocou, conforme a Mirinha já colocou, extraídas lá de Isaías no capítulo 9, ou no capítulo 6, nos versos 9 e 10. Então, para aqueles incrédulos, Paulo disse isso, poxa, é o que está acontecendo com vocês, é esse fenômeno aqui que o profeta disse. E a gente já volta para ele. Mas vamos encerrar então, só para encerrar a história dele, para depois a gente voltar para esse ponto. Bom, por 2 anos então, verso 30, ele permaneceu na sua própria casa, onde recebia os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez e sem impedimento algum ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Uma curiosidade, gente, atribui-se a 3 das epístolas, atribui-se esse local como sendo o local da... Alguém está dizendo que congelou aí. Tia Leia está dizendo que congelou aí. Melhorou? Respondam para mim aí se melhorou. Voltou? Não voltou? Ninguém respondeu, vou achar que não voltou. Voltou? 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 Não voltou? Está congelado? Não está congelado? Voltou? Bom, vamos lá. Então voltou, né? Então essa prisão em Roma, é dessa prisão de Roma que ele escreve 3 epístolas, pelo menos aí. Tá bom, Déia? Obrigado, voltou. Valeu. Ele escreve 3 epístolas. A epístola aos Efésios, a epístola aos Filipenses e a epístola aos Colossenses. Portanto, é dessa prisão, dessa primeira prisão em Roma, que ele escreve essas 3 epístolas. Só alguns esclarecimentos, rapidamente, gente. Ele fica preso aqui só 2 anos, tá? A passagem acaba, a narrativa aí sobre... Veja, é importante também a gente destacar, o que a gente vem destacando. A finalidade de Atos não é descrever, não é mostrar o protagonismo de Paulo em hipótese alguma, né? Mais uma vez a gente falou, nós corremos o risco de tornar Paulo um ídolo nosso. É importante a gente entender que Atos dos Apóstolos, como alguns já vão dizer, alguns comentaristas vão dizer, muito bem poderia ser chamado, e melhor se fosse, chamado de Atos do Espírito Santo, porque o que a gente tem que ver em todas essas narrativas que a gente viu é a ação do próprio Deus usando homens e mulheres na propagação do Evangelho, na promoção do bem e da paz, no anúncio de Cristo. Então, o que a gente vai ver aqui é exatamente o Espírito Santo agindo, né, na vida desses homens. O próprio Paulo foi objeto de adoração, lembra disso? A gente viu isso em Listra. E a gente acabou não vendo isso, mas eu falei do naufrágio na ilha de Malta, né, um pouquinho antes de chegar ali na Itália. Ele foi naufragar na ilha um dado curioso, se você virar a página em Atos 28 aí,
os bárbaros, o que acontece? Como eles naufragaram, eram 266 pessoas na embarcação. Tá? Essa informação está no verso 37 de Atos 27. Essa embarcação naufraga, e essas pessoas então buscam auxílio ali então na ilha de Malta. Na ilha de Malta, as pessoas ali acolhem eles e fazem uma fogueira. Em torno da fogueira eles se aquecem, enfim, e cozinham os seus alimentos. E Paulo vai então alimentar a fogueira com graveto. Quando ele vai alimentar a fogueira com graveto, uma serpente, uma víbora, morde a sua mão. E aí quando uma víbora morde a sua mão, verso 4 do capítulo 28 diz assim: os bárbaros disseram assim: certamente esse homem é um assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa ele viver. Ou seja, se salvou do naufrágio, mas agora vai morrer por causa do veneno da serpente. Verso 5. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Aí o verso 6 do capítulo 28. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. E aí olha a curiosidade. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, quer dizer, os bárbaros lá mudaram de ideia e diziam ser ele um deus. Ou seja, não tem meio termo, né? Ou o sujeito é um assassino, porque o mar deixou viver, mas a serpente não deixaria. Se salvou do naufrágio, mas agora foi mordido por uma serpente, é um assassino. A justiça não deixaria viver. Ele sofreu um naufrágio no mar. E não, ele sofreu um naufrágio lá e viveu. E aqui ele foi mordido pela serpente e viveu. Esse cara é um deus. Foi chamado de Deus já pela segunda vez. A gente viu isso em Listra, lembra? Quando ele e Barnabé foram chamados de Júpiter e Mercúrio, que eram Hermes e Zeus, né? E aí eles tiveram que rasgar as roupas e dizer: nós não somos deuses, nós pregamos o evangelho exatamente para que vocês se convertam dessa ideia errada, ou né, disso que não é para ser assim, né? Então agora ele está preso, ele escreve então essas 3 cartas. E por que eu digo que ele escreve essas 3? Por que os comentaristas dizem que ele escreve essas 3 cartas aí dessa prisão? Então anota aí, a gente não vai abrir lá para tornar mais dinâmico, tá? Mas em cada uma dessas epístolas tem sinais assim de que parece mostrar que ele está preso em Roma. Então você encontra sinais ali na epístola aos Filipenses, por exemplo, em Filipenses 1:13 ou em Filipenses 4:22, em que ele fala nas minhas cadeias, ou em que ele fala sou conhecido da guarda pretoriana. Também em Colossenses, no capítulo 4, nos versos 3, 10 e 18, e também em Efésios, no capítulo 3, no verso 1, no capítulo 6, no verso 20. Portanto, nessas epístolas aí dão sinais em que ele fala das suas cadeias, de que está preso, e de que dá sinais de que essa prisão seria essa prisão aqui ocorrida em Roma. Depois disso, a história de Paulo continua, tá? E aí quem conta a sua morte, ele não morre por causa dessa prisão, ele mais tarde fica preso em Roma de novo, mas já não é a Bíblia que conta, é a história da igreja que conta, que ele, por conta daquele incêndio que Nero colocou em Roma, Nero culpa os cristãos, inclusive ele também. Então aqui ele está preso só porque é um arruaceiro, prega o evangelho. Na segunda prisão ele já está preso como acusa, embora não tivesse sido. Ele, lá na segunda prisão, ele foi preso por acusação de crime mesmo, né? De crime, de incêndio de toda aquela cidade, mais uma vez, embora não tivesse sido ele lá o culpado. Mas então vamos voltar para o ponto que é central, a gente não vai demorar muito, mas gente, olha que coisa isso aqui que me chama a atenção, que eu queria que a gente atentasse para isso. Mais uma vez, o que acontece? Alguns aceitaram a sua palavra, outros não. E aí ele diz, então no verso 25, 26 e 27, ele diz: havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo as seguintes palavras àqueles irmãos ali que não creram no Cristo, que não creram no Evangelho que estava sendo anunciado. As palavras foram nada simpáticas. Ele falou assim: bem falou o Espírito Santo a vosso respeito por intermédio do profeta Isaías. Bem falou o Espírito Santo a vosso respeito por intermédio do profeta Isaías, quando disse... Deus falou a Isaías: vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos,
para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Aí sim, vamos abrir lá agora em Isaías, no capítulo 6. O capítulo 6 de Isaías mostra a vocação de Isaías. Bem-vindo, Luizinho. Bem-vindo, Sandro, meu amigo. Uma porção de gente passou por aí, mas eu sempre peço desculpas às pessoas que eu acabo não vendo. O celular fica uma certa distância de mim, que às vezes eu vejo só letras pequenas, tá bom? Mas sejam bem-vindos, gente. Depois, obviamente, eu vejo os comentários também e agradeço. E mais uma vez, coloca seu comentário, discorda, concorda, acrescenta, fica à vontade. Vamos abrir lá em Isaías. O que acontece em Isaías? Isaías, no capítulo 6, livro do profeta Isaías, lá no Antigo Testamento. Tá? Depois de Salmos, livro do profeta Isaías, lá para frente, mais um pouquinho. Isaías, no capítulo 6, nós vemos a vocação de Isaías. É quando Deus chama Isaías para o ministério. E ali é uma experiência bonita de Isaías. Isaías consegue se enxergar. Ele vê a glória de Deus, já é um profeta ali, já é um adorador, não é um blasfemo, não é um sujeito de uma ética torta, vamos dizer assim, socialmente falando, né? Não é bandido, é um sujeito ético, é um homem que teme a Deus, mas de repente ele tem uma visão de Deus e as suas palavras são essas. Ai de mim, verso 5, olha. Verso 5 do capítulo 6 de Isaías. Disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A gente só consegue se reconhecer, gente, quando a gente se encontra com Deus. Porque senão a gente tem uma imagem turva da gente mesmo. A gente acha que a gente é bonzinho, mais do que o que a gente é de verdade, mais tolerante do que o que a gente é, mais piedoso do que o que a gente... Quando a gente se encontra com Deus, a gente se depara com a nossa natureza, e aí a reação não é outra, senão cair de joelhos e dizer, Senhor, perdoa, a tua graça me basta, eu preciso da tua salvação, da tua redenção. Seja bem-vinda, Marilúcia, seja bem-vinda. Então, o verso 9... Então, aí por fim... Mas aí que tá, aí vem o perdão de Deus para Isaías. Olha lá, coisa linda. Olha, então dos serafins voou para mim, trazendo a brasa viva na mão que tirara do altar com uma ferramenta, uma tenaz, e com a brasa tocou os meus lábios, uma metáfora, né? Uma figura, dizendo assim, olha, ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. E aí depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E aí vem a comissão, aí vem o que Deus diz para Isaías, vai e trabalha nessa comissão. Olha qual vai ser o teu trabalho, Isaías. Vai e dize a este povo, é o verso 9 e o verso 10 agora que a gente vai ler, tá? Em Isaías 6, verso 9. Vai e diz a esse povo o seguinte... Ouvi e não entendais. Vede, mas não percebais. Tornai insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. É óbvio que isso perturba Isaías, né? E a continuação é, Senhor, parece lógico, o Senhor está dizendo para eu pregar a tua palavra, a fim de que a tua palavra cause repulsa nos outros, que os outros não atendam a tua voz. O que Deus estava dizendo é esse o fenômeno, é esse o movimento. As pessoas não me amam, portanto elas vão ouvir a minha voz e vão dizer, isso é absurdo. Quantas pessoas você não conhece que dizem assim, não, eu acredito na Bíblia, mas não em tudo. Tem coisa ali que não dá para eu acreditar. Vou repetir. Quantas pessoas, se a Bíblia é a palavra de Deus, a gente concebe assim, eu sei que tem passagens que são espinhosas, difíceis de entender, difíceis de compreender, até por questão da nossa distância temporal, né? O tempo em que foi escrito, sobretudo o Antigo Testamento, né? As coisas do Antigo Testamento, olha, o Antigo Testamento não é olhado, o Antigo Testamento sozinho, por ele só,
não é olhado com a lente, com a ótica de Cristo, com a ótica, com a lente do amor, com a lente da salvação. Né? Então eu reconheço que tem algumas passagens nas Escrituras que são espinhosas, são difíceis, mas não é por isso que a gente vai rejeitar. A gente vai pedir a Deus que dê discernimento, sabedoria, para a gente compreender. E a gente vai usar outras passagens que às vezes lançam luz sobre aquela que a gente ainda não compreendeu bem, entende? Mas tudo, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não acho muito coerente, fique à vontade aí para pensar diferente, mas eu não acho muito coerente a gente poder dizer assim, ah não, eu acredito na Bíblia, mas em algumas passagens. Outras não, outras são meio absurdas para mim. Porque aí eu estou dizendo, eu acredito na Bíblia naquilo que eu já acredito dentro de mim. Eu acredito na Bíblia quando ela fala de perdão, quando ela fala... O senso humano é consenso entre nós, né? Valores como preservação da vida, perdão, valores nobres. Ninguém se envaidece dizendo, cara, eu sou um trapaceiro. Eu não sei em alguns círculos específicos, mas ninguém canta. Eu não vejo ninguém no Facebook botar uma imagem dizendo assim, poxa, eu sou muito feliz porque eu sou um cara trapaceiro. Eu puxei o tapete de um colega do trabalho lá. Eu não vejo isso como algo natural. As pessoas que fazem isso fazem não sob holofotes, fazem isso mais escondido. Então, algumas coisas são consenso entre nós. Dizer, aquilo que a Bíblia fala que é consenso, eu creio. Aquilo que ela fala que não... Eu não posso acreditar no inferno. Eu posso, ela fala. Jesus fala do inferno. Eu não acho bonito isso. Eu não acho desejável. Eu acho isso triste. Mas é isso que Jesus fala, é isso que a palavra de Deus fala. Então o que o Isaías está vivendo é essa experiência. Sim, Isaías, você vai pregar e as pessoas não vão acreditar. Vamos abrir aí, 3 livros após. Você está em Isaías, vem agora Jeremias, Lamentações de Jeremias e depois Ezequiel. Abre em Ezequiel, no capítulo 2. Olha como Ezequiel, que também narra ali no capítulo 2 a sua vocação, olha o que Ezequiel ouve de Deus. É algo também muito desincentivador. Que incentivo é esse? Eu vou pregar para as pessoas não se arrependerem? Eu vou anunciar a tua palavra para as pessoas não... Ezequiel, tá? 3 livros depois. A gente está em Isaías, vai para Jeremias, Lamentações e agora Ezequiel. No capítulo 2, olha o que a gente lê dos versos 3 ao os versos de 3 a 7 de Ezequiel 2. Ezequiel agora falando da sua vocação, da mesma maneira que o Isaías falou lá. Verso 3. Ele me disse, filho do homem... Agora Deus falando para Ezequiel. É o profeta falando da sua vocação, do seu chamado, né, do chamado de Deus para a sua vida. O que Deus me disse, Ezequiel está dizendo, ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim, que se levantaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Olha que desincentivo, gente. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e assim lhes dirás. A tua palavra vai ser essa, Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus. Essa é uma fórmula profética, né? O profeta sempre diz isso. Assim diz o Senhor. Inclusive, esse é um dos elementos para que os livros do Antigo Testamento fossem incluídos no cânon, né? Fossem considerados canônicos. Verso 5. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças, que são arbustos, vegetação fechada, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás a minha palavra, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebeldes. Ou mais uma vez ecoando o verso 5, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebeldes, vão saber que esteve no meio deles um profeta. Gente querida, de maneira nenhuma o Evangelho me dá liberdade para ser agressivo, violento,
soberbo, tá bom? Que isso fique bem claro. Ousadia, destemor, intrepidez não é arrogância. As pessoas para quem dirigimos as nossas palavras, os nossos gestos, inclusive a palavra de Deus, são pessoas dignas de todo respeito. A gente viu há 2 semanas atrás, Atos no capítulo 17, né? A pregação de Paulo em Atenas, e você viu como é que Paulo se dirigiu aos irmãos em Atenas, às pessoas lá em Atenas, né? Ele fala assim: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Essa palavra foi respeitosa. E o que ele estava dizendo assim: eu entendo esse sentimento humano no coração de vocês, porque passando aqui na sua cidade vi diferentes elementos para diversos deuses, para diversos cultos. Há tantos deuses que um deles vocês chamam de ao Deus desconhecido. A palavra a ser anunciada, ela é anunciada com intrepidez, com o poder do Espírito Santo, com a unção da graça do Senhor, mas com respeito ao seu ouvinte, ao seu amigo, ao seu irmão, enfim, à pessoa a quem você se dirige. Então essa palavra para Ezequiel, para Isaías, não é para que eles fossem arrogantes, pelo contrário. É necessário que a gente tenha humildade, é necessário que a gente cuide para que não caia. Aquele que está em pé, cuide para que não caia, né? E se mantenha, portanto, na presença do Senhor, sabendo que a obra é do Senhor, é a palavra do Senhor que traz o deslumbramento, é a palavra do Senhor que traz a conversão. Bom, voltando, então a gente viu Isaías no capítulo 6, no versos 9 e 10, porque nós vimos que essa palavra Paulo usou lá em Atos no capítulo 28, que é a passagem que nós estamos meditando sobre ela, né? Estamos meditando sobre Atos no capítulo 28, e esse texto de Isaías, essa passagem de Isaías, Paulo pinça para colocar no seu discurso, para dizer para aquelas pessoas que não creram. O que está acontecendo com vocês é aquilo que o profeta Isaías, que o Espírito Santo já tinha dito para o profeta Isaías lá 650, 700 anos atrás. Vai a esse povo e diz: de ouvidos ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração desse povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. A outra pergunta que a gente fez, que a Deia e a Mirim acertaram, onde está o registro, porque Jesus usou essa expressão também. O que acontece? Jesus falava em parábolas. Num certo momento, os seus discípulos perguntaram: Senhor, por que tu falas em parábolas? E porque Jesus falava em parábolas e algumas vezes chamava os seus discípulos para explicar mais especificamente o que ele quer dizer, né? O que ele estava a dizer. Então, anota aí, caso você goste disso para estudo. Você vai encontrar isso em Mateus no capítulo 13, do verso 13 ao 15, você vai encontrar em Marcos no capítulo 4, no verso 10, e vai encontrar em Lucas no capítulo 8, no verso 9, essa citação de Jesus do mesmo texto do profeta Isaías. Só que em Mateus 13 está mais completo. Então vamos abrir lá em Mateus 13, Mateus no capítulo 13, a gente vai ler do verso 13 ao verso 15, que a gente vai ver que essa fala também foi uma fala de Jesus. Olha, vamos ler a partir do verso 10, tá? Mateus 13, de 10 a 15. Mateus 13, só para mais uma coisa para você entender. Mateus 13 Mateus 13 é o capítulo das parábolas, tá? É em Mateus 13 que a gente tem a parábola do semeador, é em Mateus 13 que a gente tem a parábola do joio e do trigo, é em Mateus 13 que a gente tem a palavra do grão de mostarda, que cai na semente e vira uma grande árvore, é em Mateus 13 que a gente tem a parábola do fermento, a parábola da pérola, a parábola da rede, a parábola do tesouro escondido. Então Mateus 13, Mateus... ele coloca ali no capítulo, ele arruma assim o seu evangelho, né? Ele coloca no capítulo 13 várias parábolas. Então, em Mateus 13, no verso 10, nós vemos os discípulos perguntarem para Jesus isso. E Jesus cita, então, para explicar, Jesus cita Isaías 6, versos 9 e 10. Olha lá.
Mateus 13:10, ó. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, para que vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram, de má vontade ouviram com os olhos e ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não acontecer, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Enfim, o estudo é longo, a gente acaba... Por quê, né? Talvez a pergunta seja essa. Por que que Deus fecha o coração dos judeus aí para não acolher essa palavra? Olha, o apóstolo Paulo vai dizer, vamos abrir comigo lá em Romanos, no capítulo 11, Romanos 9, 10 e 11, também, a gente começou o nosso culto hoje lendo Romanos 11, do verso 33 em diante, né, o 36, lembra? É uma salmodia que tem ali, ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis, quão que não dá para perceber, que não dá para pesquisar são os teus caminhos. Enfim, essa salmodia ele é o encerramento do capítulo 11. Porque o capítulo 11 diz para a gente assim, olha, nós somos gentios, gente, né? Nós não temos herança judaica, hebraica, né? A palavra de Deus veio para nós por meio de Cristo. Aos judeus foi dado os oráculos de Deus. Então olha só o que a gente encontra em Romanos 11, no verso 18. Não se gloria com isso, gentio. Ricardo, não se gloria com isso. Você é gentio, cara. Você foi enxertado. Você foi enxertado na oliveira. Né? Não se gloria porque os judeus ainda não receberam o evangelho. Eles vão receber. Deus tem um tempo para isso. E por causa da rejeição dos judeus, o evangelho chegou até você, Ricardo. Chegou até os gentios. Então o verso 18 do capítulo 11 de Romanos diz assim: não te glories contra os ramos são os judeus. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. É isso, gente. Nós fomos enxertados na videira que é Cristo. Lê depois lá, anota aí para você ler depois, João no capítulo 15. Eu sou, Jesus falando, eu sou a videira, a verdadeira. Né? E todo ramo que estando em mim dá bom fruto, ele dá mais fruto ainda. O que não dá fruto eu corto e lanço fora. Mas não é isso para você. Você é o ramo que dá bom fruto, né? Aquele que Jesus limpa e dá mais fruto ainda. E aí verso 25. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem esse mistério. Olha que... É mistério, né? Quando a gente lê lá Paulo dizendo, meu Deus, que mistério é esse? Por que eles vão ouvir e não vão entender? Por que eles vão olhar e não vão enxergar? Profunda, né? É profundo. E aí eu pegando carona na palavra da Déia aí, olha, no verso 25 aqui do capítulo 11, o que a Déia está chamando de profundo, o que nós chamamos de profundo, ele está chamando de mistério, né? Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem esse mistério, para que vocês não sejam presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento da parte de Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios, até que haja completado o número dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos? Eles são inimigos do Evangelho por vossa causa. Eles são inimigos do Evangelho?
por nossa causa. É isso que ele está dizendo. Né? Portanto, não se glorie, né? Continue pedindo a Deus para que abra os seus entendimentos, os seus corações, porque hão de ser alcançados pelo Evangelho. Quanto, porém, à eleição, amados por vós... vamos lá. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E aí, enfim, depois de trabalhar esse tema, ele entra lá no verso 33, que a gente iniciou o nosso culto, né? A profundidade da riqueza, tanto do conhecimento quanto da sabedoria, quem conheceu a mente do Senhor. Mas, então, mais uma vez, Isaías falou, Jesus falou a mesma palavra, e o apóstolo Paulo encerra a sua pregação, na verdade a gente sabe que, bom, a gente já falou aqui, né? A vida dele não acaba aqui, depois ele é solto aproximadamente no ano 62 depois de Cristo. Registros históricos falam de uma quarta viagem missionária, e depois então aí sim ele é preso. As epístolas pastorais, aquelas epístolas chamadas pastorais, né? A primeira epístola a Timóteo, a segunda epístola a Timóteo e a epístola a Tito, né? São epístolas escritas para pessoas, para Timóteo. Timóteo é um dos jovens que o acompanha nessa caminhada aqui, era pastor em Éfeso, lá quando ele escreve, e Tito era pastor numa ilha, na ilha de Creta. Tudo vimos nos mapas aqui, vocês já estão fera aí de geografia bíblica, pelo menos aquele pedaço ali da Palestina, da Ásia Menor, né? Da Macedônia, né? Um pedacinho da Europa ali até a Itália. A gente fez em toda live a gente colocou os nossos mapinhas aqui, né? Então vocês já estão feras aí de mapa também. Mas depois então ele sai dessa prisão, faz uma outra viagem missionária e mais tarde, como eu falei, ele escreve essas epístolas para essas chamadas epístolas pastorais, né, para Timóteo e para Tito, da segunda prisão em Roma, da segunda vez que ele é preso em Roma, mas como eu te falei lá por conta de uma situação mais trágica, mais drástica, né? Lá ele é acusado como de crime, né? Acusado de ter posto fogo em Roma junto com os outros cristãos. E a história então da igreja mostra que dali ele sai para o seu martírio. Por isso ele escreve na segunda epístola para Timóteo, já tá vendo a morte, ele já está vendo a morte diante deles e ele fala aquilo que eu acho que todos nós queremos dizer, né? Combati o bom, já perto da partida, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eis que a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, dará não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. Então aqui a gente encerra essa longa trajetória que a gente fez, né? E espero que vocês tenham sido abençoados como eu fui, né? Por essa companhia. Óbvio que é muito melhor a gente estar junto, estar presente. Mas eu tenho um testemunho legal para falar aqui